bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. Bom, e no vídeo de hoje nós iremos abordar o assunto relacionado como Davi combateu as angústias. É um tema muito necessário nos tempos de hoje, porque muitas pessoas hoje em dia têm sofrido têm tido essas sensações, né? Vivem angustiados, tanto dentro das igrejas como fora. É um sintoma que até mesmo crianças podem vir sentir. Então, é um tema muito necessário que nós iremos abordar no vídeo de hoje. E o que é angústia? Angústia, o significado da angústia é aflição, agonia, ansiedade. E lá no livro de Romanos 8:35, vai nos dizer assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Não será tribulação, não será angústia, não será fome, nudez, não será espada. Quando de fato e verdade nós nos apoiamos nele, mesmo quando estamos passando por certas situações de angústia, de aflição, como foi dito aqui, o significado, né, o que é angústia, ou a agonia ou a ansiedade, são sintomas aí que tá ligado um com o outro. Então, mesmo cristãos, eu mesmo já tive essa sensação, não sei se você já passou por esse momento, não sei se as meninas também. Ninguém tá livre de sentir essas coisas, até porque o próprio Jesus nos disse que nesse mundo nós iríamos ter aflição. E um dos sintomas da angústia é aflição. Mas ele não nos omitiu dizendo que iria nos desamparar, não. Ele revelou dizendo que para que nós viemos ter bom ânimo, pois ele está conosco. Então Davi, ele teve segredos, né, para combater as angústias. Vamos usar Davi aqui como exemplo para poder ficar mais claro acerca desse assunto. Então, quais foram os segredos de Davi para combater as angústias? Lá no Salmos 4, 1 ao 8, se você puder nos acompanhar com sua Bíblia em casa, fique à vontade onde você estiver, ou no seu celular. Salmos 4, 1. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi, um dos segredos de Davi é que Davi constantemente clamava e orava ao Senhor, como vai bem dizer no versículo 1 do livro do Salmos 4. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Por que Davi tem tanta convicção acerca disso? Porque Davi, ele se disponibilizava a orar, a clamar a Deus. Ele sabia que o Deus que ele clamava iria enviar a paz na alma, arrancando todo alívio, arrancando toda angústia, arrancando toda a tristeza. E ele disse: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Devemos clamar sim constantemente, levantar nosso clamor a Deus para que ele venha ter misericórdia de nós. Porque como somos pobres, né? Somos pecadores na presença de Deus, é necessário que a misericórdia dele venha sobre a nossa vida, para que as nossas orações sejam ouvidas nos céus e Deus responde em todas as nossas necessidades, inclusive nas nossas angústias. Quando nós estivermos passando pelo vale, por esse momento de deserto, por esses sentimentos que realmente, para quem já teve, é terrível, a gente acha que nunca vai passar. Então, só a misericórdia de Deus, só Ele ouvindo o nosso clamor. Então, um dos segredos de Davi era clamar ao Senhor. Ele clamava em oração a Deus para que Deus viesse com misericórdia e aliviasse a alma dele e arrancasse ele daquela angústia. Davi também, ele não se desviava, outro segredo de Davi.
ele não se desviava do Senhor. Lá no Salmos 18, 21 vai nos dizer assim. Salmo 18, 21. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Ou seja, quando nós estamos passando pelo vale, quando nós estamos passando por esse momento de angústia, muitos tendem a se afastar. Porque acham muitas das vezes que Deus não está vendo, que Deus não está ouvindo, que Deus não está contemplando a dor, a angústia, a depressão, a ansiedade de tal vida. Só que aqui Davi, ele não se desviava, ou seja, o que é o preceito, a palavra de Deus, a sua lei, o seu mandamento. Mesmo sofrendo pela angústia, ele estava ali clamando, orando e meditando na sua palavra, na sua justiça. A justiça muitas das vezes representa a vontade de Deus. Davi, ele estava no centro da vontade de Deus. Davi, ele não se apartava da palavra de Deus, do seu preceito, da sua lei. Esse é o segredo. Esse é o segredo para que nós viemos, mesmo passando por todas as dificuldades, a paz venha reinar sobre a nossa vida. E ela só vem mediante o nosso clamor, e não se desviando do caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas focando na palavra de Deus, focando em oração. E certamente, assim como Davi disse, Senhor, tem misericórdia de mim e atenta para a aflição da minha alma. Assim o Senhor irá nos socorrer, quando nós nos dispusermos e usar dessas armas que Davi se dispôs a usar, que foi o clamor e a palavra, o preceito, estando no centro da vontade de Deus. Certamente Ele irá descer com socorro sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Nós temos também, dentro da palavra do Senhor, embasado na palavra do Senhor, outros segredos de Davi, que são vários, mas dentro desse mesmo capítulo, até mesmo nos mesmos versículos, nós temos aqui respaldos de como vencer as angústias, vencer esse sentimento, até mesmo espíritos causadores que provocam esse sentimento, talvez até mesmo usando pessoas, amigos, familiares para te oprimir, porque esse sentimento da angústia também ele vem pela opressão e causa a famosa depressão. E Davi, ele enfrentou muitas das vezes a angústia. E aqui em Salmos capítulo 4, versículo 2 também, vai nos demonstrar como Davi combatia a angústia. E uma das causas também em que Davi combatia era conhecendo a causa da angústia. Porque às vezes você se sente angustiado, mas não sabe a causa, não procura saber conhecer a causa. Porque quando você conhece a causa do mal, você vai na raiz e corta. E Davi conhecia a causa da angústia. Salmo 4, versículo de número 2 vai nos dizer assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Aqui, Davi, ele demonstra a causa, o motivo exato de que ele estava passando, o porquê da angústia, que ele estava se enfrentando. E a causa era homens. A causa era que os homens estavam fazendo com que ele passasse vergonha, desonra e a mentira. A mentira também de outros provocavam em Davi, esse sentimento de angústia. E Davi, ele aqui nos ensina a como conhecer o causador da angústia. Se você está angustiado, você deve procurar, o porquê você está angustiado. Primeiro, você tem que conhecer por que você está angustiado, por que você está enfrentando essas aflições, em que área está vindo, na vida sentimental, na vida amorosa, na vida familiar, no seu trabalho, está tendo opressão, pessoas tá vindo com esse espírito de opressão para te deixar angustiado, ou seja, outros fatores. Você deve procurar a causa
daquilo que está te provocando a angústia, para que você saiba combater ali da forma correta, usar as armas corretas. E Davi, ele aqui fala a respeito dos homens, da humilhação, da vaidade e da mentira. E também no capítulo 18 do livro de Salmos, aqui também, vai nos deixar claro também, né, a respeito de outros momentos de angústia que Davi estava enfrentando, né? E Davi ele vai retratar mais ainda no capítulo 18, versículo 4 e 5. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, me amarraram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, o que foi dito. Gritei por socorro ao meu Deus. E aqui Davi, ele vai também revelar grandes motivos que ele estava enfrentando, né, o sentimento da angústia, porque ele estava enfrentando. E aqui era a perseguição de Saul. E essa perseguição não era uma perseguição qualquer, simplesmente. Era a perseguição de morte. Encontrei, vou matar. Mas Deus sempre intervia, né, antes de acontecer, né? Deus sempre intervia e livrava Davi. Por quê? Porque Davi clamava, porque Davi não se desviava do caminho do Senhor. E isso é muito importante, nós manter a nossa posição de homens e mulheres de Deus, de servos que oram, que buscam a face do Senhor. Porque para que quando vier esse sentimento, nós estamos, né, com as armas corretas para combater, né? Então, se nós estamos armados da forma correta para combater o mal, vai ser mais fácil vencer. Quando nós estamos despreparados, o mal certamente nos vence, porque nós estamos desarmados. Então, é necessário que nós conheçamos a causa da angústia. O porquê você está angustiado, né? Você está angustiado porque foi uma palavra que te lançaram, uma maldição, rejeição, não sei, enfim. Você tem que descobrir a causa para que você corte pela raiz, para que não alimente e chegue até a morte, porque Davi estava angustiado, porque ele estava enfrentando um laço de morte, e não era só físico, era espiritual também. Então, se é espiritual, você tem que vencer a angústia com as armas espirituais. Se for física, você tem que resolver os seus problemas fisicamente, não com a força do braço, mas com a força do Senhor, você buscando e você, sabe, atraindo para si munições espirituais a partir de Deus. Amém? Amém. E o quarto segredo, né, de Davi era ser confiante enquanto clamava a Deus. Porque tem gente que só clama. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Só clama, né? Mas não confia, mas não se lança, né? Senhor, me socorre. Mas é necessário com que você se lance. Como Davi se lançou, né, no capítulo 4, versículo 3, nós vamos falar muito, né, de Salmo 4 e 18, até porque são a base, né, daquilo que Deus nos confiou e que Davi passou, né, e ele nos ensina a vencer. Versículo 3 nos diz assim: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Porque Davi clamava, porque Davi tinha certeza, tinha confiança de que Deus ouvia ele. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque isso nos dá munição para que nós venhamos orar mais, confiar mais, jejuar mais, buscar mais. Ei, você tem certeza de que Deus te ouve? Então continua. Você não tem certeza? Você tem dúvida? Continue também, mas continue com mais munições. Ajude para você mais munições. Quais? A palavra de Deus, obediência à palavra de Deus, fidelidade a Deus e santificação diante de Deus. Aí não vai ter como Deus te rejeitar se você andar segundo a vontade dele. Amém? Capítulo de número 18 de novo, versículo de número 4 e 5, novamente, sim, novamente. Porque não era só opressões físicas, mas também espirituais. E o versículo 5 vai nos dizer isso: cadeias infernais me cingiram, cadeias infernais me cingiram. A opressão espiritual que Davi estava passando era terrível. E ele percebeu que ele não estava enfrentando somente um homem, mas sim também a demônios, a principados, a potestades.
que estavam tentando aniquilar a sua fé, aniquilar o seu chamado, aniquilar o propósito que Deus tinha para a vida dele. E aqui Davi, ele deixa bem claro isso, de que ele estava enfrentando não só, né, no mundo físico, mas também no mundo espiritual, né? As batalhas espirituais existem e são reais. Só que nós só vemos acontecer o problema. Nós não conseguimos enxergar, se não formos homens espirituais, mulheres espirituais, se nós formos homens carnais. Só vai entender as coisas do espírito quem é espirituais. E outro detalhe, Davi conhecia a força do seu inimigo. Davi diz que os seus inimigos eram fortes. No versículo de número 17, Davi vai dizer que seus inimigos eram fortes. E aí diz assim, ó: livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Você tem que conhecer a força do seu inimigo. Você tem que conhecer a força daquele que te persegue, daquele que te afronta, e principalmente do mundo espiritual. Você não pode simplesmente ver humanamente, mas sim você tem que ter os olhos espirituais para que você perceba a força do seu inimigo e não menospreze, não durma mediante a força do seu inimigo. Se você está com opressão, com esse sentimento de angústia, é porque algo no mundo espiritual está acontecendo. E você tem que acordar para isso, você tem que começar a jejuar, você tem que começar a meditar a palavra, obedecer a palavra, viver para Deus, assim como já foi dito aqui nos primeiros tópicos. Se nós ficarmos de braço cruzado mediante angústia, o que vai ocasionar? Uma depressão severa. E vai ser mais terrível ainda de sair dela. Porque o inimigo, ele com suas forças tenta te cingir, te amarrar, quando tentava amarrar Davi. Mas Davi não, Davi ele prosseguiu, ele continuou. E para que nós, o quinto passo, o quinto segredo de Davi era tendo uma consciência pura diante do Senhor. Capítulo 4, versículo de número 4, vai nos dizer assim: irai-vos